edição do programa Dos Pequeninos do Senhor. Eu sou a Tim. E eu sou a Tinzinha e seremos as apresentadoras de hoje. Hoje celebramos Pentecostes, Que é a vinda do Espírito Santo sobre nós. Mas vocês sabem o que significa? E vocês sabem o que é Espírito Santo? Importantes perguntas a serem respondidas, mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos receber o bom dia do Padre. Olá, Padre Américo, bom dia! Olá, Tim e Tinzinha, que bom que vocês se lembram de mim, não é? Do Padre, que estamos juntos e que celebramos juntos sempre, todo domingo. Obrigado pela indicação, pelo começo. E nós vamos iniciar hoje a nossa celebração da Pentecostes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebração de Pentecostes quer dizer o quê? Que o Espírito Santo desce na igreja, em todos os discípulos de Jesus. Naquela época, sobre os apóstolos que estavam lá reunidos. Hoje, pensamos na igreja toda espalhada no mundo inteiro. Então, o Espírito de Jesus, que é aquela força, aquela energia, aquela serenidade, aquela misericórdia que movia Jesus, agora não está só dentro de Jesus, mas está dentro de cada um de nós. Esta é a descida do Espírito Santo. Então, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agora é com vocês, amarelinho e amarelão. Obrigada, Padre Américo. Como sempre, o bom dia do Padre já nos traz uma paz, né, Timzinha? Sim, Tim, é muito bom começar assim. Agora, vamos à leitura do Evangelho de hoje. Agora é com vocês, Nani e Naninha. Olá, Tim. Olá, Timzinha. Olá, pessoal! Vamos ler com vocês agora o Evangelho de hoje. Vamos pegar as nossas Bíblias? O Evangelho de hoje é de João, capítulo 20, do versículo 19 a 23. À tarde daquele mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechada as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: "A paz esteja convosco." Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Esse é o Evangelho de hoje. Agora é com vocês, Tim e Tinzinha! Obrigada pela leitura, Nani e Naninha. Bom, no Evangelho de hoje, Jesus faz a saudação, ou seja, ele cumprimenta por 2 vezes os discípulos, dizendo: "A paz esteja convosco." E passa a importante missão aos discípulos, de dar continuidade à missão de levar a palavra de Deus, a verdade, para as pessoas. Jesus sopra o Espírito Santo nos discípulos. Mas o que será que isso significa? E o que será que os discípulos deveriam fazer? E além dos discípulos, será que isso serve pra gente também? São importantes dúvidas, Tinzinha, mas eu tenho certeza que tem uma família que pode nos ajudar. É a família Rosa Amarelinha que vem aí. Vamos ver como eles vão nos ajudar a entender? Amarelão, acho que não vamos conseguir. Rosinha, já pensei em tudo. Não conseguimos pensar uma forma de explicar. Melhor desistir. E a gente explica para a professora que a gente tentou de todas as formas, mas não conseguimos. Oi, Rosinha. Oi, Amarelão. Posso saber o que vocês estão pensando em desistir? Recebi uma lição de casa e eu tenho que explicar dando um exemplo. E não conseguimos pensar em nenhum exemplo. E o que vocês têm que explicar? Pentecostes. Ah, sim, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. E qual é a dificuldade? Muitas, Amarelinha. Primeiro, explicar o que é o Espírito Santo.
Depois, explicar por que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. E ainda explicar também por que serve para, como isso serve para a gente, na verdade. E temos que explicar dando um exemplo. Tinzinha, parece que eles estão com as mesmas dúvidas que a gente. Pois é, Tim, mas eles vão ter que explicar dando um exemplo. Quero só ver. Eu acho que posso ajudar. Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, o que é Espírito Santo? É uma força? É uma energia? É uma inteligência? É a luz? O que é, Amarelinha? Eu entendi a primeira dificuldade. Vocês não estão conseguindo responder porque a pergunta está errada. Sério? Sim, não é o que é o Espírito Santo, mas quem é o Espírito Santo. Ah, entendi, Amarelinha. Verdade, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Exatamente. O Pai, que é Deus, e o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que é o Espírito que está no Pai e no Filho. Ah, entendi. Não, mas não entendi. Então você não entendeu. Tim, eu tô mais ou menos igual ao Amarelão. Entendi, mas não entendi. Tinzinha, eu tô meio que igual a você, mas tenho certeza que a Amarelinha vai explicar. Vocês vão entender entendendo as características, ou vamos dizer, a função de cada um. A Deus Pai é natural que ele seja o Criador. Ele criou e cria todas as coisas. Ele também mantém existente tudo que ele criou. Ele faz chamando. Entendi. E de Jesus eu sei. É natural a ele ser o nosso Salvador. Ele veio aqui na terra, se fez homem para nos salvar através da vida, morte, ressurreição e o retorno aos céus. Isso mesmo, Amarelão. Até aqui temos Deus Pai, Criador, que é quem ama primeiro. Deus Filho, Salvador, que é o amado. E o Espírito Santo? É o amor em si. Olha só, a gente tem quem ama, o que é o amado e o amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Que interessante, Tinzinha. Nunca tinha pensado no Espírito Santo dessa forma. Pois é, Tim. O que ama, o que é amado e o amor. Mas como é que eles vão explicar o Espírito Santo dando um exemplo? Vamos ver como vai ser. Tá legal, Amarelinha. Entendemos quem é o Espírito Santo. Tudo bem, tudo muito bom, na verdade, mas como vamos explicar isso dando um exemplo? Amarelinha, não vemos o Espírito Santo. Sim, Rosinha, não vemos ele. Mas será que a gente sente? Não olha pra mim não. Se você não sabe, imagina eu. A gente vê o Espírito Santo ou sente quando estamos alegres ou estamos em paz? Olha, o Espírito Santo tem muitas formas de agir, Rosinha. Mas vamos pensar no exemplo. O que a gente não vê, mas a gente pode sentir. Nós pensamos no calor, mas daí a gente volta lá no ponto em que iniciamos, que é, não vamos fazer nenhum experimento com fogo, né? Do jeito que a Amarelão Desastrado vai colocar fogo em tudo. Mas o fogo não é um bom exemplo, porque ele também pode destruir as coisas, né? Verdade, o fogo pode iluminar e aquecer, mas também pode destruir e queimar. E o Espírito Santo nunca destrói. O amor sempre cria, sempre gera. E que tal o vento? Muito bom, Rosinha! É verdade, o vento ele é invisível, mas nós podemos sentir. Isso mesmo! E, nossa, mas para isso a gente precisaria de uma bexiga. Que bom, sempre tem uma bexiga no bolso. Ah, então daqui, Rosinha. Olha, imagina que nós somos essa bexiga aqui, vazia, sem ar. Sem o Espírito Santo, nós ficamos iguais, vazios, murchos. Mas, e se a gente encher a bexiga? Pode deixar, eu faço isso. Olha, assim como o Amarelão está enchendo a bexiga, soprando o ar, Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e também sobre nós. Pronto, a bexiga tá cheia.
Amarelo fica sem fôlego. Ó, mas não precisa dar nó, não. Dá essa bexiga aqui. Agora, a bexiga está cheia de ar dentro. Não é vento, é ar. Este ar é invisível. É invisível. Só conseguimos sentir esse ar quando ele estiver em movimento. Quer ver? Olha que legal! O vento moveu o cabelo da Rosinha. Exatamente, o vento é o ar em movimento. Isso mesmo, Amarelão. O vento, o ar parado é invisível e está em todos os lugares. Não conseguimos senti-los, mas quando ele está em movimento, a gente consegue senti-lo e conseguimos ver os efeitos dele. Entendi. O ar é parecido com o Espírito Santo. Ele está em todos os lugares, assim como o Espírito Santo. Mas nós só sentiremos ele e veremos seus efeitos se o Espírito Santo estiver agindo, estiver em movimento, assim como o vento. E como será que o Espírito Santo age? Legal, Amarelinha. Podemos utilizar a bexiga para dar um exemplo do Espírito Santo em nós. A bexiga murcha é a gente sem o Espírito Santo. E a bexiga cheia é o Espírito Santo na gente, assoprado por Jesus. Mas como o Espírito Santo age? O ar em movimento é o vento que balança as coisas. Mas e o Espírito Santo? Ah, muito boa pergunta, Rosinha. O Espírito Santo age em nós através dos dons. Dons do Espírito Santo. E são 7 dons: a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor a Deus. Tá bom, Amarelinha. Entendi quem é o Espírito Santo e que ele tem dons. Mas o que significam esses dons? Amarelão, isso é muito importante. O Espírito Santo age em nós através dos seus dons. Nas missões que Deus quer que a gente faça, Deus, envia o Espírito Santo que nos dá seus dons, para que a gente consiga realizar as missões, as tarefas que Deus pediu. Entendi! Como, por exemplo, o dom da sabedoria, que fará com que a Rosinha consiga explicar aos amiguinhos da escola o Espírito Santo. E o dom do entendimento, que fará com que eles entendam o que eu estou explicando? Isso mesmo! E para facilitar mais ainda, que tal se a gente escrever todos os dons na bexiga? Assim, vocês vão enchê-la e todos os dons vão aparecer. Então, bora arranjar mais 7 bexigas. Bora! Que legal! Então a gente pode usar o vento para exemplificar quem é o Espírito Santo e como ele age. Jesus soprou e os discípulos receberam o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Assim o Espírito Santo passa a ficar em nós e nós nele. Nós somos a bexiga cheia de ar, mas precisamos deixar o Espírito Santo agir. Sim, da mesma forma que a Amarelinha abriu a bexiga para o vento sair, a gente precisa abrir nosso coração às vontades de Deus e deixar o Espírito Santo agir. E o Espírito Santo é o amor, então temos que deixar o amor agir. E ele nos dá a capacidade, ele nos dá as condições necessárias para a gente seguir as vontades de Deus. O amor está dentro de nós e ele nos dá alguns dons. Sim, o da sabedoria e o do entendimento, Conselho, fortaleza. ciência e piedade. E o temor de Deus, que é o respeito a Deus. E todos esses dons nos dão a capacidade para sermos os braços de Deus aqui na Terra e deixando que o amor seja espalhado. Que lindo, né, Tinzinha? Que maravilhoso, que isso fique então em nossos corações. Sim, Tim, que isso fique em nossos corações e que nossos corações fiquem cheios de Espírito Santo. Agora chegamos ao final de mais uma edição, mas domingo que vem tem outro Programa dos Pequenos do Senhor. Abraço e fiquem com Deus. Aproveitem esse domingo com a família e com Deus. Agora vamos às bênçãos finais do nosso querido padre e a partilha do pãozinho. Tchau, pessoal! Tchau! Obrigado, Tim e Tinzinha. Obrigado. Nós aprendemos hoje, através da historinha, que o Espírito Santo é uma força, é sabedoria, inteligência, tudo aquilo que de bom que movia Jesus durante a sua vida. Aprendemos que esse agora veio dentro de cada um de nós.
É por isso que nós, domingo passado, celebramos a ascensão de Jesus, Jesus que se eleva ao céu, mas o Espírito que Jesus manda agora está dentro de nós. E agora nós vamos, então, hoje, a igreja inteira, no mundo inteiro, apaga o círio que foi acendido na Páscoa, para dizer que Jesus agora está com o Pai, mas aquela chama que está lá de Jesus está dentro de cada um de nós. Então nós vamos agora apagar e depois a bênção final para que nós possamos ir para a nossa missão de cristãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom domingo para todos. Tintinzinha, amarelinho, amarelão, pequenininhas e pequenininhos e pequeninão do Senhor, e que o Senhor vos acompanhe. Amém. E agora é com vocês. Obrigado, Senhor, pelo pão que coloca em nossa mesa. O pão nosso de cada dia, o pão que alimenta a carne, fruto do nosso trabalho e doação aos mais necessitados. Meninas, você podem partilhar o pão? Claro, pai. O seu pãozinho. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Laura. Mais importante que partilhar o pão de cada dia é partilhar o amor de Cristo, que é o pão da vida, o pão da nossa alma. Amém? Amém. Bom domingo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, com as crianças e jovens, pelas famílias e por Deus.